Bom dia a todos que estão, o pessoal está chegando aí. Eu vou compartilhar o videozinho antes do já, para dar tempo de todo mundo chegar, se preparar, para a gente começar de fato o conteúdo. Desde os meus 6 anos. Tudo que é essencial contém solda. Como temos uma linha completa em solução para soldagem, equipamentos e consumíveis para solda, brasagem e corte, podemos oferecer aos nossos clientes soluções completas em soldagem. Se você estiver tentando fazer uma solda de tubulação, conte com a gente para te guiar com a melhor solução. Não se trata apenas de colocar revestimento em torno de um eletrodo, mas de um histórico de tecnologia. A consistência dos nossos produtos proporcionam aos nossos clientes um elevado desempenho em suas aplicações. Os principais fundamentos que os irmãos Lincoln deixaram para nós foram a integridade, o respeito aos nossos produtos, a nossa ética e o modo como trabalhamos. Não se pode existir há mais de um século sem cuidar dos seus clientes e funcionários. Existe uma verdadeira fraternidade entre os funcionários da Lincoln. Não importa se estamos em Dubai, na França ou no Brasil. Todos nós nos sentimos parte desta solução. Aceitamos qualquer projeto, mas gostamos dos projetos mais complexos. Aprendemos à medida que avançamos. É disso que se trata inovação. Seja nos carros que as pessoas dirigem, como nos aviões em que elas viajam ou nas pontes que cruzamos todos os dias. Estamos fazendo deste mundo um lugar mais seguro. Descubra a Lincoln. Descubra a Lincoln. Descubra a Lincoln. Bom, é isso. Acho que já deu para a galera chegar. Vamos começar então o nosso webinar. Vou deixar a palavra com o Emerson Bento e posteriormente com o Marcos Silva. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar no chat. Eu vou organizando aqui as dúvidas para repassar. No final, a gente vai repassar para eles. Lembrando que esse webinar é gravado, então todo esse conteúdo vai ficar disponibilizado no nosso canal do YouTube. E para quem ficar no webinar até o final, é enviado ainda hoje um certificado de participação para vocês apresentarem aonde for necessário. Bento, passa a palavra para ti. Qualquer coisa eu estou aqui. Né? O microfone está desligado, Bento. Opa!
Bruno, bom dia, muito obrigado. Agradeço a presença de todos que se disponibilizaram a conversar um pouco, a ouvir um pouco sobre soldagem de reparo e manutenção, né? É um prazer a gente estar junto aqui fazendo o primeiro webinar do ano, né? Então, eu espero que as dúvidas sejam sanadas, que vocês consigam ter uma troca de informação aí conforme planejado, tá? Junto comigo hoje está o Marcos Silva, que é especialista em robótica, né? E o assunto também que tem tomado bastante vulto, tem ganhado importância. Então, ele vai me ajudar hoje na apresentação do webinar, tá bom? Eu vou compartilhar agora a apresentação. Não pode me avisar quando tiver Tudo ok, bem. disponível, tá? Então, o tema do nosso webinar é recupere mais peças com menos esforço, tá? Então, nós já vimos no vídeo anteriormente aí a importância dos processos de soldagem para as atividades industriais no mundo. Mas, dentro desse mundo da soldagem, né, as soldagens de manutenção, recuperação, elas também têm uma importância muito grande. E é um desafio ainda maior você melhorar a eficiência, aumentar a produtividade nesse tipo de soldagem, né, de recuperação e de manutenção, porque muitas vezes o escopo ele não tem a demanda mais adequada, por exemplo, para você colocar uma célula de soldagem e aumentar a sua produtividade automatizando tudo. Mas existem exceções e tem muita coisa que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa produtividade e atingir esse objetivo, né? Recuperar mais peças com menos esforço, tá? Então, o Marcos, né, como eu já havia comentado, ele só para vocês terem uma ideia, assim, da atuação dele, ele é da Power MIG, ele é graduado em Engenharia de Automação. Bom, Marcos, se apresenta você está aí conectado. Vamos lá, bem, então. Pessoal, excelente É que dia eu a costumo todos. falar muito, desculpa a intromissão aí, mas se apresenta. Então, hoje vai ser bom, hein, então, que eu também começo a falar, eu não paro. Vamos lá, pessoal, excelente dia a todos. Eu sou o Marcos Silva. Hoje eu faço parte da divisão de automação da Lincoln Electric, que é conduzida pela Power MIG no Brasil. E hoje eu atuo diretamente pelo robô colaborativo. Tá? Apesar de conhecer bem o portfólio da empresa, esse é o equipamento aí que eu venho fomentando, tá? Então eu sou técnico em automação, essa é a minha formação, também engenheiro de controle e automação. Eu atuo aí na área aí por volta de 15 anos, né? Dentro desses 15 anos já participei de diversos projetos em diversos segmentos, tá? Não só projetos focados aí na área de soldagem, projetos na área de manipulação de peças, na linha branca, né? Enfim, então eu espero poder compartilhar aqui o nosso conhecimento, espero que a gente consiga esclarecer dúvidas que possam surgir. E é isso aí, pessoal. Então, contigo. Beleza, Marcos, obrigado. Então, Marcos Silva e eu percebi que muitos dos que estão conectados aí, uma boa parte eu conheço, mas para quem não me conhece ainda, eu sou Emerson Bento, né? A maioria das pessoas me chama pelo sobrenome, Bento. Eu tenho graduação como tecnólogo em soldagem, sou mestrado em ciência e engenharia de materiais, sou certificado N2 pelo SEC, né? Que é o Sistema Nacional de Qualificação de Inspetores. E, se Deus quiser, tudo ajudar, dia 12 de março, agora, daqui 2 semanas, eu vou estar concluindo a minha certificação aí como engenheiro internacional de soldagem. Eu atuo na área de processos de soldagem, engenharia de aplicação relacionada à soldagem e corte há aproximadamente uns 25 anos, tá? Então, hoje eu sou funcionário da Kestra, marca da Power MIG. A Kestra, ela é uma empresa do grupo Lincoln, que é o maior grupo, né, o grupo líder mundial na concepção e desenvolvimento de fabricação de produtos de soldagem, sistemas robotizados, equipamentos de corte e também brasagem de ligas, tá? A sede da Lincoln, ela fica em Cleveland, ela foi fundada em 1895, então ela tem 131 anos, tá?
e tem diversas patentes nessa área de soldagem. Quem tiver interesse tem lá no site uma parte do histórico, né, da história da soldagem. E a atuação da Lincoln hoje, ela está em 160 países. Então, ela tem uma atuação global, tá? As prioridades dela na América Latina, importantíssimo a gente falar isso, né? Segurança e bem-estar, conformidade em primeiro lugar, priorizar os clientes e soluções mais importantes, simplificar e padronizar, contribuir para uma equipe vencedora e construir um mundo melhor, tá? Então, as perguntas mais importantes aí que a gente espera poder responder a contento de todo mundo que está participando quando a recuperação ela é ideal para automação colaborativa, como a gente pode aumentar a repetitibilidade e produtividade e como a gente pode reduzir o desgaste sem comprometer a qualidade. E o que avaliar antes de implementar um Cobalt, que é a automação colaborativa, que o Marcos já até antecipou um pouquinho, tá? Toda vez que a gente fala de automação colaborativa ou Cobalt, né, para a gente visualizar como ele poderia ser uma solução, uma aplicação que nós temos em nossa empresa, seria importante a gente entender um pouquinho mais como ele funciona, quais são as vantagens, quais são os recursos que ele tem. Então, o Marcos, ele vai mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre como funciona, o que é, quais são os recursos do robô colaborativo. Quando você precisar que eu altere o slide, é só avisar, tá, Marcos? Ótimo, Bentão. Vamos lá. Então, pessoal, né, complementando aí, o objetivo aqui é fazer uma explanação para vocês aí de quanto essa solução pode agregar ao processo, tá? Então, em alguns momentos, a gente pode fazer algumas comparações aí do robô colaborativo com o robô industrial. O objetivo de foco no robô colaborativo para esse segmento é justamente a versatilidade, tá? A facilidade no uso. Então, é o que a gente procura explorar nos clientes para conseguir atender os objetivos e trazer os resultados. Okay? Então, se em algum momento tiver questionamento, né, em querer entender um pouco mais a diferença, em particular do industrial para o colaborativo, a gente pode deixar as menções no chat e lá no final a gente vai procurar esclarecer. Perfeito, pessoal? Então, vamos seguir. Então, pessoal, os desafios que existem hoje na indústria são os desafios que tradicionais, né, que boa parte aí que está conectado conhece, né? Hoje, olhando para esse mercado de soldagem, nosso grande desafio é recurso. Recurso capacitado, é o soldador, né? Então, hoje tem aí alguns estudos, existe uma previsão de escassez aí, na verdade, para esse ano e assim para os próximos, né? De 300 mil soldadores. E sendo bem honesto, né? É uma área, assim, agressiva, né? Hoje a gente não tem ali um bom número de pessoas ingressando na área para essa capacitação. A gente percebe aí que, principalmente os mais jovens, eles estão buscando outras oportunidades. Tá? Então, por isso que é necessário hoje a indústria ter uma visão um pouco diferente para o negócio. Né? Eu preciso ter recursos que possa não substituir a mão de obra. Tá? Não é, a ideia, o objetivo da automatização não é substituir o soldador, né, o operador, e sim dar conforto, da produtividade, atuar principalmente sob posição de ergonomia, né, que nesse segmento é algo bem difícil, tá? Então, esse é o objetivo. Então, o desafio principal da indústria, que a nossa indústria vem vivendo hoje, é capacitação, é mão de obra, tá? Você tem desafios com redução de custo, com competitividade, principalmente com o nosso mercado asiático, né? Mas a maior dificuldade hoje aí está sendo realmente manter o chão de fábrica produtivo. Quem é desse segmento aí entende muito bem, conhece as dificuldades que o processo apresenta, né? Então, por isso que a Lincoln ela vem investindo nisso, apostando nesse tipo de tecnologia, né? Justamente para conseguir dar ali um apoio ao ramo produtivo. Então, vamos passar? Então, falando um pouco mais sobre os desafios, né? Quando você pensa em automatizar um processo, né? Vem na cabeça aqueles robôs que normalmente a gente encontra lá no ramo automotivo, né? Qual que é a grande dificuldade quando você pensa em automatizar? Quais são as barreiras ali que normalmente o empresário ou o tomador de decisão ele já enxerga? É o pessoal técnico qualificado para operar o equipamento. Então, o equipamento ele tem alguns recursos que exige sim uma qualificação, né? Então, é uma mão de obra difícil também de você capacitar. Então, se nós já enxergamos uma dificuldade tão grande na área de soldagem, né,
para capacitar novos soldadores nessas empresas onde vocês têm o know-how de soldagem. Imagine vocês aplicar uma solução automatizada que exige uma maior qualificação aí do operador ou de quem vai preparar a manutenção, quem vai fazer com que aquilo traga realmente benefício para o processo, né? Então, hoje, essa é a principal preocupação, né? Quem que vai fazer esse troço aqui funcionar dentro da minha empresa? Tá? E realmente é um ponto bem relevante, tá, pessoal? A gente tem ali um investimento, um aporte de investimento muito elevado, né? Então, pode ser um investimento bem preocupante ali inicialmente, justamente por essas barreiras, né? Essa dificuldade que a gente tem. Então, quando a gente fala em robô colaborativo, né, eu tenho algumas diferenças comparado com um processo de automatização com o robô industrial. Então, o robô colaborativo ele vem justamente, né, para atuar né, diretamente ali no processo de soldagem, otimizando o processo de utilização. Então, a proposta do robô colaborativo é ser um equipamento muito simplificado comparado com um robô industrial ou um outro nível de automatização. E a gente vem, né, entendendo bem o mercado e a gente vem desenvolvendo soluções dentro da nossa solução de robô colaborativo justamente para conseguir entregar um equipamento, né, para um usuário que não tem ali uma expertise tão grande em automação e robótica. Então, esse é o cenário que nós enxergamos para esse segmento. É conseguir entregar uma solução para o cliente que ele consiga reaproveitar uma mão de obra, né, para utilizar. Então, eu vou otimizar processos, né, eu tenho a oportunidade de melhorar a qualidade, melhorar desempenho, né, tirar da mão do soldador todo aquele esforço excessivo e aplicar uma solução que seja simples. Tá? Um investimento, obviamente, um pouco menor, mas uma solução simplificada. Então, novamente comparando ali com uma solução de grande porte de automação, o que um robô colaborativo pode proporcionar? Principalmente o layout. Tá? Nesse segmento, a gente percebe peças de grandes complexidades de manipulação, né? Então, o espaço para abrir ali, às vezes, é muito enxuto, né? Você tem que ser muito organizado em relação ao layout. Quando você tem um equipamento de grande porte, voltado para automatizar uma certa produtividade, você depende de levar suas peças até essa estação de trabalho. Então, você envolve diversos setores dentro de uma cadeia produtiva. E a proposta com o robô colaborativo é justamente o contrário. Eu consigo levar o equipamento até a minha estação de solda. Tá? Então, essa é a proposta, por isso que a gente vem fomentando esse tipo de equipamento para agregar aí na indústria. Ok? Pode passar, Bentão? Pronto. Retornei? Então vamos lá. Pessoal, o que vem a ser o robô colaborativo? O robô colaborativo é um braço robótico que foi projetado para ter interação direta com a interface humana. Tá? Então, todos os recursos que a gente vê ou conhece ali de um equipamento, um robô industrial, você acessa através do robô colaborativo. Só que o robô colaborativo então, pessoal, isso... Deu uma travadinha, Marcos. Deu uma interferênciazinha. Então, vamos lá, vamos retornar. Então, o robô colaborativo, né, por ter características voltadas ao processo com interface humana, ele proporciona maior segurança. Então, o layout comparado com o robô convencional, toda aquela estrutura que ele exige, para o robô colaborativo isso já não é necessário, tá? Então, a ideia, né, o objetivo é disponibilizar um equipamento que possa interagir no processo de soldagem, né, com a presença do soldador ou do operador, né? Então, imagine uma peça de grande complexidade, como, por exemplo, essa que tem aí na imagem, né? Ali eu tenho um assistente do robô. Provavelmente eu tenho um soldador muito bem qualificado ali, que conhece muito bem o processo de soldagem, só que nesse momento a tocha não está mais na mão dele. Então, nesse momento, quem está manipulando o processo de soldagem aí é o braço robótico, e ele é assistido pelo soldador. Então, com isso, você tem uma série de fatores aí de ganho, né? Você tem o rendimento, que para um processo manual aí você perde muito rendimento ao longo do dia, justamente pelo aporte térmico, né, a complexidade do processo. Muitas das vezes a posição de ergonomia é um fator muito importante, né? O soldador ele tem muita dificuldade em manter aquelas certas posições para soldagem. Então, nesse momento, um robô colaborativo ele veio para agregar. Tá? Então, claro que visando aumento de produtividade, mas ele não é um equipamento que visa substituir a mão de obra humana. Ele veio para agregar, ok? Então, para que um robô colaborativo ele seja realmente um robô colaborativo, né? Eu costumo falar que a gente tem uma série de equipamentos no mercado que tem características de um robô colaborativo.
Tá? Mas a nossa legislação, ela impõe alguns obstáculos, né? Então, ela exige algumas certificações justamente para assegurar que o equipamento ele vai desempenhar o que se espera quando ele tiver interação com a interface humana. Então, imagine-se aí vocês numa situação onde vocês estão tendo interação direta com o equipamento que não te proporciona ali uma segurança. Então, eu me colocando nesse cenário aí, dificilmente eu conseguiria ter um bom desempenho, né? Então, a proposta com o robô colaborativo é atender algumas características aí, algumas normativas. Então, o que ele tem comparado com o robô industrial, para que torne ele como um robô colaborativo, né? Primeiramente, ele tem uma limitação de potência e força. Então, durante a manipulação do equipamento, ele está olhando para o torque externo. Então, quando eu tenho um atrito, um contato, e esse contato ele ultrapassa o torque especificado no equipamento, o equipamento ele interrompe a manipulação. Então, esse torque que ele monitora, isso vem de acordo com as nossas legislações. Então, tem toda uma legislação, tem toda uma série de fatores a serem ali observados e configurados nesse tipo de equipamento. Quando você compara ele com o robô industrial ele também monitora a força. Só que para ele parar o movimento, o impacto tem que ser muito maior, porque é previsto nesse tipo de operação periféricos externos justamente para limitar a interação da interface humana com o equipamento. Já o robô colaborativo ele foi pensado justamente para estar em contato direto. Então, durante a sua manipulação, né, o seu movimento, qualquer interação que você tiver, algum contato que você tiver em qualquer região do braço do equipamento ou também pela tocha, né, o equipamento ele tem que parar de uma maneira segura. Então, ele não pode oferecer risco, ele não pode parar, mas ele só parou depois que ele exerceu uma certa força e chegou a machucar, oferecer algum risco. Então, isso é uma característica pensada para o robô colaborativo, mas nem todos os fornecedores eles seguem o que estão nas normas. Então, você pode encontrar no mercado robôs colaborativos com características de um robô colaborativo, mas não são equipamentos que têm as suas certificações. Então, esse tipo de equipamento ele pode não ser tão eficiente e seguro no chão de fábrica. Uma outra característica do robô colaborativo é o monitoramento de velocidade. Então, quando você compara esse tipo de equipamento com o robô industrial, a manipulação, a movimentação no espaço desse equipamento, ele é reduzida. Justamente pensando na interface segura com o operador. Então, quando a sua velocidade é reduzida e eu tenho o contato com o equipamento, ele interrompe a manipulação sem oferecer risco. Se você voltar lá para o robô industrial, uma automação complexa, né? Se você entrar na zona de trabalho durante um ciclo de alta velocidade, a possibilidade de risco é muito grande. Tá? Então, por isso que lá na indústria, principalmente na automotiva, precisa prever uma série de periféricos para limitar a interface do usuário com o equipamento. Tá? E aí uma outra característica, pensando ali realmente na parte de segurança, é o design do equipamento. Então vocês percebem na imagem que esse equipamento ele possui ali cantos arredondados, né? Ele tem uma série de componentes ali que não são materiais em aço, né? São uma composição ali voltada mais para o plástico. Então, a característica para o robô colaborativo, o que torna ele um robô colaborativo, é o que ele proporciona como segurança a ter interação direta com a interface humana. Tá? Então, novamente, existem diversos equipamentos que possuem características. Ele manipula como robô colaborativo, ele trabalha em velocidade um pouco menores, mas ele não consegue atender às premissas estabelecidas nas normativas. Okay? Então, a Lincoln, por ser uma empresa que preza muito por segurança, né? E também pela segurança do cliente, nós trabalhamos com os principais fornecedores de esse tipo de solução no mundo. Então, esses fornecedores, eles tiveram todo o trabalho de engenharia, desenvolvimento e homologação do produto. Ok, pessoal? Então, isso é um fator muito importante para quem vai utilizar, quem vai aplicar esse tipo de solução no chão de fábrica, levar em consideração. Então, hoje, claro que a gente visa aí aumento de produtividade, né? Conseguir recolocar uma mão de obra no mercado, mas o mais importante é que vocês saiam no final do dia da mesma forma que vocês chegaram. Então, a gente precisa prezar aí por segurança, principalmente tendo interação com equipamento de alta tecnologia. Então, vamos pro próximo? Tá vendo aí? Agora sim, agora carregou. Então, pessoal, agora a gente vai procurar falar das vantagens, né? O que torna vantajoso esse tipo de solução dentro da minha indústria? Então,
eu comentei um pouco ali com a perca de rendimento de um soldador. Então, durante o processo de soldagem, o soldador ele tem uma série de intervalos de parada, justamente por conta do aporte térmico, a posição que ele está soldando às vezes não é uma posição favorável, né? Então, esse tipo de solução de automatização, ele vem para trabalhar nessas deficiências, né? Claro que você também tem a oportunidade de ter melhoras no processo de soldagem, o Bento vai abordar isso ao longo, né? Então, hoje o processo manual limita, por conta do aporte térmico, ele pode limitar ali o soldador de ter um melhor desempenho, né? O equipamento, como é um equipamento programado, né? Ele vai tornar o ciclo repetitivo, tá? E essa proposta com o nosso equipamento, né? A nossa solução com o robô colaborativo, ele foi pensado em justamente proporcionar ao usuário uma interação simplificada. Tá? Então, a Lincoln, ela trabalhou muito no desenvolvimento dessa solução, pensando justamente no objetivo de, olha, se hoje o mercado tem uma carência de soldador, porque é uma mão de obra extremamente difícil de encontrar, de qualificar, de preparar, se eu coloco um equipamento para atender essa demanda do mercado, mas eu crio uma nova demanda que é exigir um robotista, um programador altamente qualificado, eu não estou atendendo a necessidade do meu cliente. Tá? Então, o objetivo foi entender a dor do cliente e desenvolver algo que realmente auxilie o que ele busca, as necessidades, né? Então, a nossa solução com o robô colaborativo, ela tem todo um sistema pensado para ser algo simples de operar. Hoje, seguramente, tem algumas pessoas aqui que estão participando com a gente que já tem o equipamento no chão de fábrica, né? Seguramente, hoje, eu costumo apresentar que em 2 dias de treinamento, de acompanhamento do nosso time com um equipamento desse, é suficiente para capacitar o uso para qualquer nível de operação. Então, hoje, a nossa ferramenta, né, a nossa solução, ela não exige que quem vai operar o equipamento, quem vai desenvolver o processo, seja uma pessoa técnica ou uma pessoa que tenha ali, pelo menos, o mínimo contato com eletrônica. A gente precisa de uma pessoa que tenha interesse. Tá? Então, o equipamento ele foi pensado, ele é desenvolvido justamente para proporcionar facilidades. Tá? Então, o que mais que a nossa solução ela tem, né, como o diferencial? Então, você pode voltar um pouquinho mais? Obrigado. Então, o que mais essa solução ela tem, né? Ela é equipada aqui, eu estou apresentando uma solução com robô colaborativo. Então, o que faz parte de uma solução? É o equipamento pronto para soldagem. Então, imagine-se que o equipamento sai da minha fábrica, chega para você, você vai ligar na tomada e o equipamento está pronto para soldar. Então, é isso que a gente julga como solução, né? Então, dentro desse pacote, dessa solução, ele acompanha uma máquina de 450 amperes a 100% do ciclo, né? Então, é a máquina com maior nível de tecnologia que a Lincoln dispõe, que é a nossa máquina da família PowerWave. Outro diferencial muito importante para esse tipo de solução, né, é o apoio técnico especializado que o nosso time tem. Então, hoje, a nossa proposta aqui dentro da Lincoln não é oferecer ao cliente apenas um equipamento. Né? Hoje, com toda essa estrutura que a gente tem, essas ramificações da empresa, nós temos ali capacidade de oferecer um equipamento, auxílio no desenvolvimento do processo, né? Então, imagine processos que hoje, por exemplo, você ainda solda com eletrodo revestido. Então, nosso time ele é capaz de identificar oportunidades de alteração de processo e combinar soluções aí para ganho de produtividade. Então, esse é um grande diferencial que eu vejo aí da Lincoln no mercado. Então, a gente não se limita apenas no fornecimento de um equipamento. A gente tem total capacidade de fornecer ao cliente suporte em todo o processo. Então, quando a gente pensa em investimento para automatização, né, normalmente a gente pensa que a gente está fazendo uma aquisição do robô resolver os nossos problemas. E de fato, tem algumas aplicações que é perceptível o ganho. Né? O equipamento ele conseguiu suprir uma carência ali, uma demanda, e ele está me entregando bom desempenho. Só que ali eu não estou enxergando o que eu poderia ter a mais com o uso do equipamento. Tá? Então é justamente isso que a Lincoln ela preza. Então a gente tem todo um time de engenharia para que possa olhar para dentro do processo de vocês, junto com vocês, né, que são os conhecedores, quais são as possibilidades de ganho que nós temos além do uso do equipamento. Próximo é Benzão. Pessoal, aqui a gente vai introduzir um vídeo para vocês terem, para quem nunca teve um contato ou nunca viu esse tipo de solução, vai poder ter uma percepção do que é o equipamento e quão prático ele é.
Como tá sem áudio, Marquinhos, você pode ir falando aí. Posso falar? Aqui Não? ele tá Eu falando. eu diminuí o áudio para você poder ir comentando a respeito. Então, vamos voltar do início. Deixa eu falar o que é esperado aí do vídeo, tá? Então, nesse vídeo, pessoal, vocês vão ver o equipamento e aí o operador ali, ele vai ensinar um percurso de soldagem ao robô. Vocês vão perceber o quanto é simples você fazer esse tipo de trabalho. Então, através da interface de controle, que é um tablet que tem ali associada, ele vai ensinar, que a gente chama de programar, né? Ele vai ensinar o ponto a ser soldado ao equipamento e depois ele vai realizar o cordão de soldagem. Então, ele tem a interface de operação e programação. Agora ele entra na parte de manipulação do equipamento. Então, para quem conhece um robô industrial, vai fazer uma comparação e vai perceber o quanto é simples esse tipo de solução. Então, nesse momento, o operador ele posiciona o arame no início do ponto de soldagem, levando em consideração o ângulo de solda, né, a distância bico-peça. Aqui ele já manipula o equipamento até o final de soldagem. E o que ele está fazendo ali que não está perceptível para a gente, né? Ele tem 2 botões ali próximo à tocha. Quando ele posiciona um equipamento ali no ponto de solda, ele usa esse botão para indicar que é início e o mesmo botão para indicar que é final de solda. Agora, nessa etapa ele está selecionando qual é o processo de soldagem que ele quer para essa programação que ele realizou. Então percebam, pessoal, que a parte de ensino de programação não utilizou nenhum recurso específico do equipamento. Basicamente foi manipular o equipamento até um ponto de soldagem e usar um botão que tem ali associado à tocha para indicar início de fim de solda. E agora ele reproduz o movimento que foi criado. Então, pessoal, aí eu espero que tenha ficado bem objetivo, né? Tenha dado uma sensação de praticidade. Então, voltando ali, né, o que eu venho reforçando, a Lincoln, ela pensou em justamente desenvolver recursos, proporcionar uma solução que seja fácil para o usuário final. Então, seguramente, nós conseguimos implantar uma solução desse tipo dentro dos nossos clientes. Em 2 dias de acompanhamento, o cliente está seguro para usar qualquer recurso que o equipamento tem e otimizar o seu processo. E pessoal, aqui falando um pouco de portfólio, né, o que a gente tem como solução. Então, eu tenho 2 opções aí disponíveis, né? Então, eu tenho um braço sobre um carro móvel, né? A gente chama isso de carro, mas dentro de toda essa solução aí eu tenho todos os periféricos para soldagem, fonte de solda, o sistema de refrigeração da tocha, tá? Então, a solução da direita é um braço que tem 1.418 milímetros de raio de atuação. Então, imagine-se no processo de alta complexidade, aí, peças de grande dificuldade de manipulação, esse tipo de solução ele proporciona você levar essa estação até o ponto de soldagem. Então, ele possui rodízios ali, você consegue facilmente manipular esse equipamento até a peça ser soldada. Então, isso proporciona aí uma boa flexibilidade aí no chão de fábrica. Quando você pensa numa solução de automatização, principalmente com robô industrial, você está pensando em determinar um certo espaço dentro da sua fábrica e adequar toda a logística de peça até o produto. Então, você tem que levar todas as peças até o produto. Esse tipo de solução, ele te dá essa flexibilidade. Você leva o produto até a sua estação de solda. Já a solução da esquerda é um braço de 1.900 milímetros de raio de atuação. Então, é um braço com maior capacidade de soldagem em relação à disposição no espaço, tá? E perceba que ele não tem uma bancada à disposição para você colocar peças à disposição. É uma solução normalmente utilizada para soldagem em dispositivos externos. Então, hoje, dentro da sua fábrica, você tem ali alguns gabaritos, né, o que o seu soldador normalmente utiliza. Esse equipamento ele vai soldar sobre essa estação que já existe. Vamos para o próximo, amigão. Aqui algumas opções de customização, né, para alguns projetos que nós já desenvolvemos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um robô sobre cabeça ali numa estrutura que permite alguns ajustes de posicionamento. E à direita, todo o pacote de solução do equipamento fora do carro. Então, pensando nessas customizações. Então, se tem um cliente que ele possui uma peça ali de alta complexidade e ele precisa de alguma solução, né, que dê mais autonomia ao processo. Então, a gente
oferta também aos clientes aí esse tipo de solução customizada, ou equipamentos com todos os periféricos de soldagem para que o próprio cliente possa fazer a customização. Marcos, obrigado aí pelo treinamento, vamos falar assim, né? Porque realmente agora, pensando cada um, pensando nas suas aplicações, consegue ter uma ideia de se dá ou não para fazer um teste, tentar automatizar algumas aplicações, sabendo que não precisa ter aquela demanda tão grande assim que justificaria, por exemplo, você ter um robô, uma célula de robô industrial, né? Pode ter uma quantidade menor de repetição de peças, esse tipo de coisa. Nós vamos dividir com vocês agora, pessoal, alguns cases, né? Alguns desenvolvimentos, algumas aplicações que já estão em funcionamento, né? Então, a primeira delas é a soldagem de pentes e de bagaceiras, né? Que vão montadas lá no terno de moenda, encaixadas lá, alinhadas com o rolo da moenda, tá? E essa solução, ela não necessita de uma soldagem de união, ela precisa de uma soldagem de revestimento duro, tanto nos dentes quanto no corpo. São necessidades diferentes, né? Envolvem solicitações de desgastes diferentes, mas o mais importante a bagaceira, ela é difícil de desmontar e ela tem que ser montada no momento do alinhamento dos rolos no terno. Então, ela precisa minimamente durar uma safra inteira, ela não pode desgastar antes a ponto de comprometer a operação, tá? Hoje em dia, existem muitas usinas e alguns prestadores de serviço que fazem ela no processo manual e algumas que fazem no processo semiautomático, com uma máquina de MIG com arame tubular, por exemplo, tá? Mas quando você automatiza, você ganha bastante produtividade, né? Vou rodando o vídeo aqui enquanto estou falando, tá? E o que acontece? Essa aplicação dos dentes, por exemplo, hoje em dia o mais comum não é com arame tubular. Ela é com processo oxiacetileno. Então você tem que pré-aquecer o dente, fazer ele chegar numa temperatura aí que visualmente ele já vai estar envermelhado, né? Tá acima aí de 600 graus, para depois começar a soldagem com o consumível, comumente chamado no mercado aí de macarrão, tá? Para poder fazer a soldagem dos dentes. Ela tem uma solicitação muito grande nessa área aí, então ela precisa de uma dureza aí acima de 65, 70 Rockwell C, tá? Então, a Kestra, ela tem um arame tubular com nanocomponentes, tá? Carboneto de cromo, carboneto de boro, que possibilita você fazer a substituição do processo oxiacetileno para o processo arame tubular, né? E aí, nesse caso, vocês estão vendo a soldagem dele aplicado com um robô colaborativo, tá? Eu coloquei um exemplo aí da produtividade de soldagem de uma bagaceira de 78 polegadas por 400 milímetros de comprimento, tá? Com a automação, né, o robô colaborativo nesse processo arame tubular, ela demora em torno de 2 horas e meia para fazer essa soldagem. Já se você for fazer no semiautomático sem o robô, em torno de 8 horas. E se for fazer no eletrodo, aí eu acredito que umas 16, entre 14 e 16 horas. Então, dá uma diferença significativa na produtividade dessa soldagem do corpo. A do dente, então, ela é mais ou menos uma diferença de 5:1, porque nesse processo não requer o pré-aquecimento. Então, além de ter a vantagem de ser muito mais produtivo por não ter o pré-aquecimento, não ter a necessidade do pré-aquecimento, ela também tem a vantagem de expor a peça a uma quantidade de calor imposto muito menor, o que impõe uma deformação menor e um risco menor de crescimento de grão, de alteração de propriedades mecânicas, esse tipo de coisa, tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida específica para essa aplicação aí, pode colocar no chat, tá? Esse filme que vocês estão vendo é um teste que nós fizemos no nosso Arc Center lá em Guarulhos. Ô Bento, eu gostaria só de fazer um comentário aí, né? Então, olhando para esse processo, você tem dois tipos de arame aí nesse processo de soldagem, né? Você tem o corpo e você tem os dentes. O que esse tipo de solução ele pode proporcionar, né? Então, você pode dividir o processo em algumas etapas. Então, por exemplo, durante a soldagem do corpo, que
vai ser realizada com o robô, o próprio soldador que fazia parte desse processo, ele pode, nesse momento, compartilhar a área de solda com o robô e fazer a soldagem nos dentes, justamente por toda aquela característica que o equipamento tem que a gente mencionou. Tá? Então, tem algumas situações que isso é bem praticado. Beleza. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, tá? Outra aplicação, pessoal, esse teste aqui, já temos clientes fazendo esse processo, mas esse foi um teste de aprovação que a gente fez no nosso setor de serviços, na Aquestra Service, lá em Atibaia, tá? Também é uma aplicação de revestimento duro, mas com uma aplicação que tem uma necessidade um pouquinho menor de dureza, que é a soldagem dos dentes do rodete, que vão instalados ali na ponta do eixo do rolo de moenda, e é o que faz a movimentação aí para poder fazer a extração, tá? Então, nesse caso também, muitos clientes ainda fazem com o eletrodo revestido, alguns poucos ainda fazem com arame tubular, né? E a gente já implementou algumas soluções em alguns prestadores de serviços e clientes finais, a soldagem com arame tubular, né? Que no caso aqui é o consumível KST Tube 4420, com a utilização do robô colaborativo, certo? Esse caso aqui, pessoal, já é um pouco mais complexo. Então, vocês têm até uma foto aqui, porque existem prestadores de serviço que têm uma célula robótica, um robô industrial, né? Nesse caso aqui é o da PowerMig, e é uma aplicação já que o prestador de serviço tem uma certa demanda, mas o cliente final que faz esse tipo de serviço na sua estação, né, na sua empresa, que não manda para o prestador, ele talvez não tenha uma demanda tão grande. Vai fazer a soldagem, depois da usinagem, dos frisos da moenda, né? Tem a aplicação lá da base, da sobrebase, do picote e do chapisco. Então, é possível você fazer, quando você tem muita demanda, num robô industrial, ou, se você tem uma demanda um pouco menor, é possível fazer num robô colaborativo também, como vocês estão vendo aí. Aí, ao lado, tem uma lista dos consumíveis que são utilizados para cada uma dessas operações, tanto para base, sobrebase, travamento e chapisco, tá? Mas todas essas soluções podem ser acompanhadas de você utilizar os benefícios de ter um robô colaborativo, tá? Então, essa é uma aplicação, muitas vezes, ainda se usa eletrodo revestido para essa aplicação, a demanda de soldagem é muito grande, né? E na comparação da diferença de custo em você automatizar, até em função do ciclo de trabalho mesmo, porque é um trabalho bem desgastante, né? Então você tem um ganho muito grande, tanto de economia de tempo, como também de uma garantia da qualidade, porque se você deixou o equipamento menos tempo exposto a um calor, a imposto, você tem menos alterações metalúrgicas e tem uma garantia de que as propriedades que você inicialmente previu, elas vão ser preservadas, tá? Antes de eu mudar aqui para uma próxima aplicação que não é específico da área de açúcar e álcool, é para a área de mineração, Bruno, dá uma olhadinha para mim, vê se o Renato, supervisor de vendas da área de açúcar e álcool, está, e se tiver, libera o microfone dele, por favor. Opa, tô por aqui sim, Emerson. Como é que vai? Tudo bem, Renato? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Renato está sendo pego de surpresa agora. Tô acompanhando aqui o webinar. Supervisor comercial da área de açúcar e álcool, né? E muitos desses clientes que tiveram implantações aí de solução, tanto com o Cobalt, como com as soluções de nossos revestimentos duros aí no semiautomático e na célula robótica, são dele. Queria que você desse um testemunho aí, falasse quais são as diferenças de produtividade, como é que os clientes estão lidando com isso, se realmente fez diferença. Nós tivemos sim bastante case já, né, Emerson? Inclusive aí com a participação do Marcos, para essas soluções voltadas para o segmento de manutenção e reparo, né? E a gente sempre fala o seguinte, muitas das vezes a gente tem aquele foco de produzir mais, né?
e a gente solucionar um problema que é o déficit de produtividade. Porém, a gente pode solucionar várias outras coisas, né? Um trabalho insalubre, né? Questão de ergonomia. Então, tem vários fatores que a gente pode solucionar utilizando essa aplicação. Então, o que eu deixo para vocês aí, procurem um de nossos especialistas, um de nossos vendedores, né? A gente tem uma equipe muito grande para isso, para dar suporte técnico ali no desenvolvimento e pesquisa, no pós-venda. Então, traga a sua necessidade, né? Enfim, a gente fala assim, ó, não tem o Cobalt, né, Marcos? Não é exatamente para isso, não. A imaginação corre solta. Então, a gente se depara com várias oportunidades dentro dos clientes. Vale muito a pena aí quem tiver essa possibilidade, consulte um de nossos especialistas aí para que a gente possa conversar, né? E juntos aí buscar uma solução para vocês, tá joia? Então, nós tivemos aplicação aí já, como o Emerson disse, para soldagem de picote, bagaceira, rodete, peças de caldeiraria, seja de revestimento, né? Enfim, tem bastante novidades aí que já rodando há um bom tempo. Isso aí, Renato. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, agradeço aí a apresentação de vocês. Muito bacana, hein? Valeu, obrigado. Sigo aqui acompanhando. Um abração. Valeu. Então, agora mudando um pouquinho, né? Obrigado, Renato, pela participação. E a gente tem cases e aplicações para recuperação de peças em outras áreas também, né? Esse aí que vocês estão vendo é um trator D10 ou um D11, tá? É um trator de esteira e tem um desgaste muito grande na área de mineração, nas sapatas das esteiras, tá? E não justifica você sempre trocar por uma nova, dá para fazer uma recuperação. As sapatas, quando elas estão separadas, a área de desgaste ela é substituída e é feita uma solda de união, nesse caso, né? Com a utilização do arame tubular Megacore, tá? Então, essa é uma aplicação que já está rodando. Vocês vão conseguir ver a peça. Essa daí é a peça, olha, já desmontou a parte desgastada da sapata, já ponteou a parte que vai substituir a parte desgastada e o robô está fazendo aí a soldagem. Nesse caso, é uma célula, porque a demanda para os prestadores de serviço que fazem esse tipo de coisa é bem grande, mas no caso de quem faz, que tem um setor de recuperação na empresa, é perfeitamente possível fazer sem a célula, né, sem a necessidade dessa cortina de luz aí, de segurança e tal, usar o Cobalt também para fazer a soldagem, né? E o mais interessante é que no caso do Cobalt, dá para você utilizar o soldador que está assistindo o Cobalt, para a hora que o Cobalt começa a trabalhar, ele também começa a trabalhar com uma máquina própria e também soldando uma outra peça, ou, no caso de peça simétrica, soldando o outro lado, para aumentar ainda mais a produtividade e a eficiência da operação, tá certo? Um outro caso, um caso bem interessante também, um cliente do Chile, uma recuperação de carcaça de bomba de dessalinização, tá? Esse é um caso bem interessante que mostra que mesmo quando a peça ela tem uma recuperação que não é fazer, tá? Então esse caso aí não é, por exemplo, uma recuperação por desgaste, ela é uma recuperação na produção da carcaça. Tem defeitos de fundição que são goivados, limpos, né, esmerilhados, é feito um ensaio de líquido penetrante. Depois, com a facilidade que você tem de mostrar o percurso da soldagem para o braço do Cobalt, você faz ele acompanhar exatamente o setor ali que foi desgastado ou que foi eliminado o defeito, tá? Esse caso especificamente, a carcaça é aço inoxidável, e aço inoxidável com molibdênio, né? Porque tem também a questão de corrosão por névoa salina, né? E o arame utilizado foi um arame sólido do tipo 312. Importante também falar que, nesse caso, a fonte do Cobalt, ela fez um diferencial. Ela possibilita a soldagem com uma curva específica para o inox, tá?
e também com arco pulsado, que diminui ainda mais a distorção e o aporte de calor da peça, certo? Uma outra aplicação que não já é automática, já é para arco submerso, tá? É a aplicação da recuperação dos rolos de lingotamento contínuo. Então, na esteira de lingotamento contínuo, tem os rolos, e como eles estão sempre sendo solicitados em questão de calor e desgaste, existe uma deterioração muito grande, né? E o que acontece? De tempos em tempos, eles têm que ser recuperados, né? Nesse caso aí, é com a utilização de um arame tubular, que é o KST Tube 4015, e um fluxo neutro, né? Essa é uma liga de carboneto de cromo, e o resultado da soldagem é um aço ferrítico martensítico, né? Que é para aguentar a solicitação aí da utilização desses rolos na esteira do lingotamento contínuo, tá? Esse é uma aplicação. Nesse caso, ela é uma helicoide de colhedeira, mas é uma aplicação que também serve para qualquer tipo de rosca transportadora, né? Tem sempre na rosca transportadora ou no helicoide uma área que tem um desgaste muito maior, né? E normalmente a soldagem ela é feita no processo semiautomático. Nesse caso aí, com a ajuda de um virador, né? Você tem um robô fazendo a soldagem na posição, né? E conforme o helicoide ele vai mudando de altura, ele vai acompanhando a altura e aplicando uma solução que é aquele revestimento do KST Tube HCR 69OA, que é um tipo de arame tubular que tem propriedades mecânicas aí que chegam à dureza na terceira camada de até 72 ROC-UC, tá? Ele tem carbonetos complexos, tanto de cromo quanto de boro, e é aquele mesmo arame que a gente viu alguns minutos atrás aí, que tem partículas de nanométricas para poder possibilitar essas propriedades mecânicas. Outra coisa que eu gostaria de salientar também é que, às vezes, a área de desgaste ela é tão grande que justifica você simplesmente aplicar uma chapa de desgaste no local. Por exemplo, uma pá do ventilador, uma calha, uma entrada de um silo, né? Então, isso em todas as áreas, mineração, fábrica de cimento, usina de açúcar e álcool, muitas vezes é comum, né, você aplicar uma chapa de desgaste. E a Kestra Service, ela produz até sobre desenho mesmo, né, com dimensões específicas, as placas de desgaste bimetálica. E em mais de um tipo de liga de desgaste, KST 600, KST 630 e outras aplicações, dependendo da sua necessidade, se o tipo de desgaste que você tem ele é corrosivo, se ele não é, se tem impacto moderado, esse tipo de coisa. O legal é que você pode comprar as chapas já cortadas ou para cortar conforme a sua demanda, e tem diversas dimensões. Você tem chapa com base de 3 milímetros, revestimento de 3, chapa com base de 4 milímetros, revestimento de 2, chapa de 5 ou 6 milímetros com revestimento entre 3 e 4 milímetros até 10 milímetros. Você tem chapa com base de 20 milímetros com revestimentos aí de 5 até 30 milímetros. Então, assim, uma grande gama de aplicações para praticamente todos os mercados de manutenção que tem grandes áreas de desgaste, onde você pode aplicar diretamente as chapas, tá? E por último, uma aplicação que tem crescido muito no mundo inteiro e que a Power MIG, a Lincoln, ela já tem condição, inclusive porque tem um equipamento desse aqui no Brasil, é a impressão 3D de peças metálicas, né? Que é a conhecida manufatura aditiva, né? Eu separei aí um exemplo de uma cabeça de bomba, né, do mercado de óleo e gás, que é relativamente complexa, é de um fornecedor que já fechou há muitos anos, então a reposição teria que ser mesmo ou fundir uma peça nova ou fazer a impressão dela. Como fundir uma peça nova tem todo o tempo de programação de produção e de fabricação de um modelo novo, né? Porque se você vai para uma outra função que nunca fez esse tipo de trabalho, ele vai ter que desenvolver um modelo. O lead time da fundição, nesse caso, ele era inviável, né? Então, optou-se por fazer a impressão da peça toda.
e o prazo ficou menor do que 3 semanas, né? Então, é um novo recurso, dá para fazer vários tipos de design, né? Dá para fazer com vários tipos de metal de base, tá? E também serve não só para você imprimir uma parte nova ou uma peça inteira nova. Ele serve para casos específicos. Esse é um exemplo didático, tá? A parte que está azul aí é a parte que originalmente estava desgastada, tá? Foi feito, então, o escaneamento da peça em 3D, foi alterado no modelo em 3D quais são as partes que não estão, né, que estão desgastadas e deveriam voltar para suas medidas originais, e posteriormente a própria peça que foi desgastada foi soldada apenas nas áreas que foram adicionadas no modelo 3D, tá? E é uma solução interessante, porque você pode fazer isso com diversos tipos de metal de base, usando os diferentes tipos de arame, né? Aço carbono, alumínio, revestimento duro, aço inoxidável, ligas de baixa liga e outras ligas, certo? Esses são os cases que a gente gostaria de mostrar para vocês, para poder mostrar as possibilidades, tanto na questão dos consumíveis e também na questão da utilização da automatização, de robô colaborativo e até de linha ou até da manufatura aditiva, certo? A gente sempre fala, né, como as cinco recomendações mais importantes, né, aquilo que guia a Lincoln. A primeira delas é a segurança. A gente está falando de processos de solda, são processos térmicos que envolvem arco elétrico, né? Então, tem recomendações aí de segurança. A gente sempre salienta aí quando a gente vai fazer um treinamento para respeitar todas essas recomendações aí de segurança para evitar, embora a utilização do robô ela minimiza bastante o risco, mas ainda trata-se de um processo com risco térmico, com risco elétrico, esse tipo de coisa, certo? Então, pessoal, se o desafio da sua empresa é recuperar mais peças com menos esforço, aumentar a repetibilidade e a produtividade, reduzir o desgaste sem comprometer a qualidade, a Lincoln, em conjunto com as empresas do seu grupo, né? Nesse caso, hoje, apresentando para você as soluções da PowerMig e da Kestra, nós podemos ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. Então, a gente conta aí com o contato de vocês, a fomentação de desafios, certo? Então é Perfeito, isso. perfeito, Muito senhores. obrigado. Tem algumas perguntas aqui que eu deixei separado aqui para a gente fazer no final. Uhum. Primeiro, o Rogério perguntou o seguinte: caso a empresa necessite de uma demonstração interna, existe a possibilidade? É importante salientar que nós temos um centro técnico, né, o Arc Center, que tem a possibilidade de diversas outras soluções. Então, num primeiro momento, ele fazer um contato conosco, com o vendedor de contato dele, ou comigo, né, com o Marquinhos, para a gente avaliar qual é o tipo de peça. Aí, num primeiro momento, usualmente a gente recolhe uma peça de amostra ou faz um corpo de prova e simula a soldagem lá. E aí a gente decide se é melhor a gente trazer o cliente para o Arc Center ou fazer uma demonstração em loco, tá? Em 99% dos casos, se eu estiver mentindo, Marquinhos, fica à vontade aí. Os testes feitos no Arc Center, eles têm duas vantagens. A possibilidade de outros recursos. Então, uma boa parte dos testes que eu fiz no Arc Center, o cliente aproveitou a oportunidade para conhecer outras soluções e acabou descobrindo outras demandas que ele tinha também. Mas a gente nunca descarta a possibilidade, né? Vamos fazer contato e vamos ver qual é o caso. É isso, né, Marcos? Isso aí, pessoal. Importante destacar, né? Toda essa estrutura que a empresa tem aqui é justamente para atender o cliente, né? Como o Bento bem mencionou, né? A gente, em alguns desenvolvimentos específicos, o cliente vem dentro dessa nossa estrutura, enxerga a dimensão, né? E acaba conhecendo por novas soluções que ele não esperava. Tá? E aí agrega ainda mais o processo, combina os processos, né? Então é importante, né? Então, é o que eu prezo. A Lincoln ela vem investindo justamente para proporcionar solução ao cliente.
Então, nós não estamos aqui somente falando de um tipo de arame, um tipo de equipamento, né? Estamos aqui abrindo ali o portfólio para que vocês possam entender que nós combinamos todo esse know-how e esse portfólio em soluções. Só um comentário rapidinho, aquele vídeo que vocês viram que a gente fez na área de serviços lá com a Moenda fazendo soldagens lá de picote, de base, sobre base, o cliente quando veio ver, depois de desenvolvido, ele viu no Art Center, e lá ele viu um extrator de fumos, que resolvia um problema dele, e ele nem tinha comentado com a gente, porque ele não imaginava que a gente tinha solução, e por fim ele acabou também adquirindo o extrator de fumos. Né? Então, é um exemplo aí de que pode ser uma oportunidade você visitar o Art Center também, além de resolver o seu problema, pode ter outra demanda que seja resolvida. Com certeza. O Thiago pergunta o seguinte: qual é a maior velocidade de deslocamento do robô no momento da solda e fora da solda? Bom, no momento da solda, a gente não consegue precisar porque cada processo tem a sua característica, tá? Mas o robô colaborativo, ele tem a possibilidade de manipular até 1 metro por segundo, tá? Essa é a velocidade do manipulador. Mas você tem que levar em consideração toda a apreciação de risco. Então, para manipular em 1 metro por segundo, o nosso engenheiro de segurança tem que fazer uma análise de risco sobre o ambiente, né? E possivelmente incluir periféricos de segurança. Hoje, a nossa solução, né, bem aplicável para que não exija periféricos de segurança, nossa apreciação de risco limita o equipamento a 250 milímetros por segundo. Essa é a velocidade que nossa apreciação conseguiu entender que durante o impacto com a interface humana, ele não dispõe de nenhum risco. Okay? Mas o braço pode chegar até 1 metro por segundo. Perfeito. O Jonathan ele fez 3 perguntas aqui. Dos modelos de Cobalt, qual deles apresenta o maior payload e qual deles tem o maior reach? Bom, nós temos ali, no portfólio nós apresentamos 2 modelos do fornecedor nosso, que é a Fanuc, né? Nós também temos o ABB, mas o ABB a gente ainda começou a fomentar no Brasil. Dentre dessas opções, o robô de 1418 de raio de alcance, ele dispõe de 10 kg de payload. E a segunda opção é o CRX-30 de 1900 de raio de alcance, ele dispõe de 30 kg de payload. Se a gente for enxergar dentro do nosso caso aqui, que é o processo de soldagem, né, o payload, nesse caso, essa diferença de 30 para 10 kg, ela não tem impacto direto, né, porque a tocha ela pesa em torno de 3,5 kg a 5 kg. Se você pensar em aplicações de robô colaborativo em outros segmentos, principalmente para manipulação de partes, né, aí o payload sim é um item extremamente importante a ser considerado. Perfeito. A segunda pergunta dele é: as manutenções são as mesmas de um robô industrial? Graxa, óleo, bateria e afins? Não, essa foi uma pergunta muito boa, tá? Nós trabalhamos com os principais fornecedores de robô do mundo, justamente para que a gente se sinta seguro em oferecer soluções seguras, né? Um robô colaborativo, principalmente o que a gente vem fomentando, que é a Fanuc, ele dispõe de 8 anos, zero manutenção. Manutenção que é justamente sobre troca de óleo, tá? E reparo sobre algum motor ou sensor. Então, o fornecedor assegura aí o cliente sobre isso. Então, diversos modelos de manipuladores possuem graxa, alguns também óleo, né? O Fanuc, ele possui baterias, que é comum, tá? Não só o Fanuc como a ABB, possui as baterias, que são comuns com o industrial, e óleo, mas a lubrificação é recomendada a cada 8 anos. Perfeito. E a última pergunta é: geralmente os cobots apresentam grau de liberdade 6 GDL como os robôs industriais comuns? Sim, exato. São 6 graus de liberdade, ou 6 níveis de articulação, ou 6 eixos, né? São várias nomenclaturas aí para a mesma definição, tá? Agora, nós vamos entrar aqui, imagino que no próximo ano, com uma novidade, que é o equipamento combinado com eixos adicionais. Então, se você tem necessidades de manipular peças, rotacionar peças, a gente já tem solução desenvolvida nos Estados Unidos para robô colaborativo combinado com esse tipo de solução. Perfeito. Aí o Fernando pergunta o seguinte: em relação ao Cobalt, tem a opção da solução em Turkey, conforme a necessidade da empresa? Também. Então, a gente possui dentro da nossa estrutura de empresa um time de engenharia que avalia o projeto. Então, o nosso time hoje, ele identifica a necessidade do cliente, né, e propõe ao cliente qual que é a melhor alternativa, com base em todo o know-how que a gente tem. Então, a gente avalia o cenário e olha, cliente, por aqui, com o robô colaborativo, você tem essas vantagens, né? Olha, por aqui, com uma célula industrial ou com outro nível de otimização, você tem essas vantagens ou esses desafios, tá? Então, respondendo sim, nós temos a nossa engenharia que é capaz de propor uma solução turnkey para o cliente. Bruno, como é que nós estamos de tempo?
Perfeito, o tempo já passou um pouquinho. Uhum. As perguntas também foram essas. Pode enviar, se tiver mais perguntas, para o meu e-mail, para o e-mail do Marcos, a gente vai ter um Isso. prazer em responder. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos aí. Perfeito, a gente agradece a participação de todos, agradece o tempo disponibilizado. Lembrando que essa apresentação ela vai ficar gravada no nosso YouTube. No final, a gente vai enviar o certificado de presença para quem ficou até o final, já com os contatos tanto do Bento quanto do Marcos, para possíveis negócios e outras dúvidas que forem surgindo. Tá, joia? Muito obrigado a todos, um ótimo dia, né? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.